Sabe aquele cara que termina com você o tempo todo? Cada briga, cada desentendimento, cada cobrança saudável. Lá vem ele batendo carimbo da demissão afetiva. Ó, não dá mais, acabou. Acho que você merece alguém melhor. Melhor a gente se afastar. Bora terminar, não quero mais. E claro, 2 semanas depois, às vezes menos, né? Às vezes no dia seguinte, ele volta, ele vem pedindo desculpas, ele te procura, ele diz que pensou muito, que você é especial, que não consegue viver sem você, que sem você nada tem graça, que vocês têm algo muito forte, muito especial. E você volta, porque você ama, porque você acredita, porque você quer muito que dê certo. Mas aí adivinha, dão 3 dias, 3 semanas, 3 meses, vem uma conversa mais séria, vem um limite da sua parte e olha, eu acho que não tá mais dando, acho que a gente não tá conseguindo ficar junto. E aí, se identificou? Então senta, minha deusa, senta e respira, porque hoje a gente vai falar sobre essa montanha-russa emocional de se relacionar com alguém que termina o tempo todo com você. Isso não é amor. Isso é abuso psicológico disfarçado de eu sou confuso, ou de você não faz esse relacionamento dar certo, enfim. Primeiro a gente vai começar a entender o que está acontecendo. Esse tipo de comportamento não é acidental, não é porque ele está perdido, não é porque ele não sabe o que quer. Na real, ele sabe exatamente o que está fazendo. E o nome disso, na psicologia, é controle emocional por meio do abandono intermitente. É uma dinâmica perversa onde ele te coloca num ciclo de aproximação, conexão, crise, descarte, retorno, reaproximação. Então, na prática, isso funciona assim: ele te afasta para você sentir medo de perdê-lo. E aí ele volta para você acreditar que ele te escolheu. Olha como ele é bonzinho, ele te escolheu. E aí ele cria a ilusão de que você precisa melhorar para que o relacionamento dê certo. E se você faz qualquer coisa que fira o ego dele, ou que o deixe inseguro, qualquer coisa mesmo, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai terminar. E aí você vai ficar mal. E aí ele vai te dar mais uma chance. E assim, às vezes é você que faz isso. Lá num vídeo lá na frente eu vou falar sobre isso, porque tem muita mulher que faz isso também. E o problema disso é que isso nos destrói. Passar por um relacionamento assim altamente destrutivo. A pessoa vive em alerta, vive pisando em ovos, fala baixo para não incomodar, se anula para não provocar crise. Essa pessoa acaba se resumindo a uma versão miniaturizada de si mesma, só para não ser abandonada de novo. E você sabe por que a pessoa faz isso? Porque é mais fácil terminar e te deixar insegura do que encarar uma conversa adulta. Cada vez que ele termina, ele te coloca numa posição de submissão emocional. Você fica com medo, fica vulnerável. E aí você se pergunta, por que eu sou tão errada? O que eu fiz de errado? Será que eu falei demais? Será que eu cobrei demais? Será que eu pedi demais? E no dia seguinte ele volta. Você tá tão grata por ele ter voltado que não fala mais nada, não fala mais nada. Você aceita qualquer coisa. Você aceita os silêncios, você aceita os sumiços, você aceita a falta de atenção, a falta de afeto, a falta de amor, a falta de responsabilidade, a falta de compromisso. Você aceita, porque se você não aceitar, ele vai terminar. E você não quer que ele termine. Sabe o que é isso, minha deusa? É um relacionamento baseado em pavor, não amor, é pavor. Pavor de perder, pavor de ser abandonada, pavor de não ser suficiente. E quando você está aí, nessa planilha emocional, calculando tudo para não errar, ele vive leve, ele vive livre, fazendo tudo o que ele quer, porque ele sabe. Se ele terminar, você volta. E tem mais, ele não termina só com você, ele termina com a tua autoestima, ele termina com a tua segurança, ele termina com a tua paz. E se você acha que eu estou exagerando, estudos sobre relacionamentos abusivos mostram que interrupções frequentes seguidas de retornos afetuosos criam uma dependência emocional muito parecida com o do vício em drogas. Ou seja, o teu cérebro, ele libera dopamina no retorno,
E isso alivia aquela dor causada pelo abandono. E assim, meu amor, o teu relacionamento não se torna mais um relacionamento afetivo, se torna um vício em drogas. É literalmente igual. Você se vicia nesse ciclo. Você é uma dependente. É esse ciclo, dor, ausência, retorno, alívio. É exatamente o que um viciado sente. Cada vez que ele volta mais poderoso para a sua vida, mais dono da situação. E você fica cada vez mais dependente. Então começa a se questionar. Ele usa o término como uma ameaça constante? Ele faz isso? Ele usa como uma ameaça? Você vive com medo de falar, de cobrar, de se expressar para não forçar um término? E quando ele volta com ações ou só com palavras, com promessas, com um sorriso de canto de boca? Quando você está com ele, você se sente leve nesse relacionamento ou você só fica aliviada quando ele não some? Pensa bem nas suas respostas, minha deusa. Pensa bem, porque você pode não estar namorando, mas numa prisão emocional com visita íntima liberada. Você pode estar participando de um sistema de narcotráfico e você nem percebeu. Um homem que te ama não termina com você o tempo todo, não, meu amor. Sabe o que ele faz? Ele conversa, ele enfrenta os problemas, ele se compromete. O que ele não faz é te transformar numa refém emocional. Ele não te coloca na beira do precipício emocional todo santo dia. Ele não te obriga a viver implorando por estabilidade. E se ele termina com você o tempo todo, então está na hora de você terminar com esse ciclo. Terminar com a sua própria disposição de aceitar essas migalhas emocionais que ele está te dando. De terminar com essa ilusão de que isso é amor. E adivinha, quando você termina de aceitar o pouco que ele te dá, a vida começa a te entregar muita coisa. E se você acha que esse vídeo foi forte, segura, minha deusa, porque no próximo a gente vai falar de 4 hábitos para relacionamentos de sucesso. Afinal de contas, a gente quer um relacionamento bom, né? E aqui no Café com a Deusa Mãe, a única coisa que termina é a nossa paciência com o homem emocionalmente preguiçoso. Beijo para vocês, até o próximo.